Olha, agora presta atenção aqui. Essa aqui é uma história que é de arrepiar o cabelo. Para quem tem cabelo. É o seguinte, uma mãe desesperada, mas desesperada. As duas filhas, uma de 13 e uma de 14 anos, fugiram de casa, menores, menos de 14 anos. Aí elas passaram a noite fora, elas não falaram para onde que elas iam. Essa mãe só foi ter notícia das filhas quase 2 dias depois. Um dia inteiro procurando, ela passou, né? Passou um dia inteiro procurando e não achava, e não encontrava, ia de um lugar para o outro, tinha uma notícia aqui, tinha outra notícia lá, e foi. O que ela encontrou? E a cena que ela viu foi muito triste. A cena que ela viu foi triste. Elas estavam em uma casa, junto com outras meninas. Agora presta atenção nessa próxima frase. E vários homens mais velhos. As filhas dela, 2 crianças, praticamente ainda, né? Estavam em um quarto com 2 homens. 2 homens. E as meninas garantem, foram vítimas de abuso sexual. Reportagem no ar. A gente implorando para Deus para mudar um sinal pra gente, que a gente não aguentava mais. Desde as 9 horas da manhã até as 10 horas da noite para encontrar foi chão e choro. O desespero dessa mãe, que preferiu não ser identificada, começa na noite de quinta-feira, depois que as filhas de 13 e 14 anos fogem de casa. Porque eu acordei de manhã, que eu não me deparei nem com uma e nem com a outra, acionei meu marido do trabalho, tirei ele do trabalho para a gente fazer a procuração. De sexta-feira, que já era 9, 8 horas da manhã, já sentia a falta delas. Desesperada e sem notícias, a mãe passa a procurar as filhas. A gente ficou procurando, a gente rodou Cajuru, a gente rodou Iná, a gente rodou Capanema. Ela manda mensagens para as amigas das filhas, mas fica sem resposta. Nas conversas, uma das amigas até responde que não vai mais falar com a menina. Mesmo assim, ela continua a busca. Até que no final da noite de sexta-feira, ela encontra as meninas em uma casa no Guatupê, em São José dos Pinhais, onde acontecia uma festa. Chegando num local que a gente viu que tinha bastante piaca, a gente paramos com o carro. E aonde estavam duas amigas delas, que estavam no fervo junto, eu me deparei com uns 30, 20 piá, no máximo. É o que tinha no local. E naquele local, eles estavam bebendo batidinha e fumando maconha. Eu cheguei entrando, meu marido entrando, a minha mãe entrando. Uma estava na cama com um, a outra estava na cama com o outro. Sem pensar 2 vezes, a mãe vai até a Delegacia da Mulher em São José dos Pinhais relatar o caso. De lá, saiu com o depoimento agendado para essa semana e sem nenhuma guia de exame de corpo de delito. A mãe, por conta, procurou um atendimento para fazer exames básicos nas filhas, já que uma das meninas estava com muita dor. Elas fizeram exame, graças a Deus, nada de HIV e nada de gravidez, de início ainda, né? Mas vamos ter que acionar o IML, Conselho Tutelar e polícia. As irmãs ainda não entendem a gravidade de toda a situação. A mais nova, de 13 anos, ainda abalada, não consegue nem verbalizar o que passou. Já a irmã de 14 anos conta que só queria se divertir. Ela não imaginava que seriam abusadas. Passou na minha cabeça, a gente saiu tudo correndo, não deu tempo de pensar em nada. Foi assustador, né? A gente ficou assustada, né? Tipo, ficamos com medo também. Teve o abuso mesmo? Sim, teve. De vocês duas? Sim, nem da minha mãe. Aí você pode estar pensando assim, ô Jason, as meninas fugiram de casa, foram lá com os homens lá. Não, são 2 crianças, 13 e 14 anos. A mãe ficou desesperada, foi atrás dessas meninas. No meu entendimento, quando elas chegaram lá, esses homens mais velhos tinham que pegar e levá-las de volta para casa. Não, abusaram das meninas. Estou recebendo aqui no estúdio a doutora Camila Ferrão.
ela é da Dedica, né? Que é uma associação dos amigos do Hospital de Clínicas que combate o trauma e combate a violência e também faz o tratamento, ajuda nesse tratamento de crianças vítimas de abuso sexual. Obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Balanço Geral, doutora Camila. Queria primeiro perguntar o seguinte: essas crianças vão precisar de tratamento, não vão? Sim, certamente. Doutora Camila, e aí, doutora Márcia, eu gostaria que entrasse aqui também na história comigo, doutora Márcia, porque é o seguinte: essas meninas saíram de casa e foram para lá 2 dias. Ou seja, os homens, as pessoas que estavam com elas, em vez de devolver essas crianças ao seio da família, ao meio, ao ambiente familiar, abusaram dessas meninas. Agora, doutora Márcia, é o seguinte: a mãe fez tudo certo, foi atrás. Foi em busca dessas meninas. Tentou, encontrou. E o que ela viu foi um choque ao saber que uma filha de 13 estava deitada numa cama com um homem e a de 14 numa cama com outro homem. E agora, doutora Márcia? Jossa, no primeiro momento, albergar uma adolescente ou uma criança em sua casa, no seu hotel, não interessa em qual local, sem autorização expressa dos pais, por si só já consiste em crime. É a mesma situação do motel receber adolescentes lá. O crime é o mesmo. Segundo momento, eles já não poderiam estar com elas dentro da residência deles, dentro do ambiente deles, porque não tinham autorização expressa dos pais. Segundo momento, quando nós temos uma violência sexual, um ato sexual contra uma pessoa com menos de 14 anos, por si só, já é estupro. Estupro invulnerável, qualquer ato sexual. Se nós temos uma pessoa de mais idade, maior de 14 anos, 14 para cima, e essa pessoa, ela foi induzida a esse ato sexual com álcool, drogas ou qualquer outra coisa, nós temos a mesma situação de estupro. Então, essas meninas foram abusadas sexualmente, essa comprovação é necessária, evidentemente, né? Abusadas sexualmente e esses homens têm que ser punidos. Tanto os que levaram elas até lá e as recepcionaram, quanto os que diretamente abusaram delas. Antes de ir com a nossa repórter, a Dani Sivieri, que vai trazer informações atualizadas desse caso, a situação da mãe também, uma pessoa simples, humilde, né, mas que tem uma preocupação enorme com as filhas, que cuida das filhas. Né? Eu quero saber da Camila o seguinte: doutora Camila, psicóloga dos amigos do Hospital de Clínicas, uma associação que inclusive trata menores vítimas de violência. Como é que tem sido esse ano que passou, esse ano que nós estamos vivendo, essa pandemia? Aumentou o número de violência contra menores? Qual o tratamento que deve ser feito? Como é que vocês estão encarando essa situação? O que vocês têm vivido nesse momento? O que a gente sabe é que o número, né, de violência, ela provavelmente tem crescido, né, principalmente agora com as crianças dentro de casa, essa questão de não ter a escola e supervisão de outras pessoas de fora. Isso é muito importante, né? E outra questão também que pode contribuir, né, com esse número de aumentos e até a gente não saber totalmente todos os números de crianças abusadas, porque muitas se calam, exatamente por julgamentos que podem acontecer. Isso é muito importante, né? A gente poder ter esse espaço e para conscientizar as pessoas, né, dessa importância de se falar, que essas crianças possam ter toda essa assistência, não só da denúncia, mas que depois seja dado um segmento para que elas possam falar, ter esse lugar de fala, né? Falar. Não se pode ficar em silêncio. A doutora Camila tocou num ponto-chave aqui. As pessoas têm que falar. E no momento que elas procuram os órgãos públicos para denunciar, para fazer essa denúncia, para levar ao conhecimento das autoridades os fatos, será que elas encontram condições de abrigo, condições para que possam fazer com segurança essa denúncia? Será que elas se sentem à vontade? A gente sabe, a Delegacia da Mulher, a doutora Márcia foi coordenadora das delegacias no estado do Paraná, inclusive, da mulher. São algumas delegacias que têm salas especiais e tal, mas nem todos os lugares têm condição de, às vezes, receber as pessoas para esse atendimento. Mas antes de voltar nesse assunto com a doutora Márcia, eu quero ir com a Dani Sivieri, porque ela tem mais informações. Bom, acabou de chegar. A Dani está aqui. Tá? A Dani tem mais informações, está na Delegacia da Mulher. Como é que está a polícia? Que pé está a apuração desse caso aí, Dani? Boa tarde para você.
Muito boa tarde a você, Jason, boa tarde a todos que nos acompanham. A mãe com as crianças, com as meninas, acabou de chegar aqui na Delegacia da Mulher, acabou de entrar, inclusive. Elas devem ser ouvidas hoje e devem concluir o boletim de ocorrência hoje, Jason. Durante o começo da semana, na segunda-feira, a mãe esteve aqui na delegacia, mas ela acabou não podendo aguardar, então ela foi orientada apenas a levar as filhas a um posto de saúde para fazer os primeiros exames ali e retornar para fazer o boletim de ocorrência, porque só com o boletim de ocorrência que ela teria, então, teria como ter sido emitido as guias que são necessárias para o crime em si, para verificação, que é do corpo de delito, né? Até para verificar o que teve, enfim, fazer esses exames necessários no Instituto de Criminalística, ali no IML, na verdade, viu, Jason? Então agora, hoje, elas já chegaram aqui, vão ser atendidas e devem, então, pegar essas guias para dar prosseguimento. E assim, claro, as investigações, de fato, a gente pode dizer que vão ter um início. A mãe não tinha vindo antes, até porque ela estava sem condições financeiras, viu, Jason, de trazer as meninas aqui e de fazer todos os procedimentos. Tanto é que, desde o início, quando as meninas desapareceram lá na quinta-feira da semana passada, a primeira atitude da mãe foi acionar a Guarda Municipal e também o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar aqui do município de São José dos Pinhais prontamente tem atendido essa mãe durante esse tempo todo e dando as orientações. Tanto é que elas chegaram acompanhadas por uma das conselheiras que tem atendido o caso. Vieram, inclusive, com um carro que foi conseguido ali pelo Conselho Tutelar, justamente para dar esse apoio e para facilitar, para que o caso não caia no esquecimento, Jason. Então, chegaram há pouco aqui, não tem menos de 5 minutos que elas já entraram para dar início a toda essa situação. Ontem, Jason, nós também pedimos um apoio ali, pedimos uma verificação da Polícia Militar, porque foi a Polícia Militar que atendeu essa situação na noite de quinta-feira, de sexta-feira, aliás, quando elas foram encontradas, sexta-feira perto das 10 horas da noite aproximadamente, para saber como é que foi essa ação, o que a polícia viu ali no local, por que de repente ninguém foi conduzido para prestar esclarecimentos ainda na noite de sexta-feira, Jason. Então, o que temos agora de informação nesse primeiro momento é isso, que elas estão aqui na delegacia já para serem ouvidas. Ô Dani, agora você conversou com a mãe das meninas, o que ela disse para você? Porque esse fato aconteceu na semana passada, você vê, nós estamos na quinta-feira que as meninas sumiram, na sexta-feira que ela foi encontrada no final da tarde, quase 48 horas depois, enfim, 36 horas depois, nós estamos na quinta-feira da outra semana. Qual as dificuldades? Ela contou para você que ela teve para conseguir ajuda, apoio na delegacia, na polícia, enfim, o que ela te disse? Jason, o que ela me contou foi, primeiro, ela contou detalhadamente pra gente da busca que ela teve, desse desespero desde o momento que as meninas desapareceram e da busca incessante dela, como a gente viu na matéria. Ela tirou o marido do trabalho e pegaram um carro emprestado, já. Essa informação não está na matéria, mas elas chegaram a pegar um carro emprestado de um vizinho para ir em busca dessas meninas. A princípio, ela fazendo tudo isso sozinha. Ela já tinha avisado a Guarda Municipal, já tinha avisado o Conselho Tutelar, mas mesmo assim ela não ia esperar da Justiça ou não ia esperar da polícia, nem dos órgãos competentes. Ela mesma resolveu ir atrás das filhas. Inclusive, ela começou a mandar mensagens para todas as amigas, para quem ela tinha de conhecida, começou a perguntar aqui, perguntar ali, foi na casa de uma das meninas, ligou para outra. Então, assim, ela fez realmente toda uma via sacra para encontrar essas meninas. Até que na noite de sexta-feira, ela acabou encontrando. Assim que ela encontrou na casa, ela já chamou a polícia, porque ela sabia que a filha era menor e ali todo mundo era maior de idade, o que já gerou uma preocupação com ela, viu, Jason? Outro fato triste que tem em relação a tudo isso, que ela nos comentou, é que a filha mais velha de 14 anos já teria passado por uma situação de abuso, que o processo segue, inclusive, mas que ela não tem nenhuma informação sobre esse processo. E aí o que acontece? Ela informou o Conselho Tutelar que as filhas foram encontradas na sexta-feira. No sábado, a conselheira foi até a casa dela, conversou com ela, explicou tudo que podia ser feito, inclusive, Jason, chegou a explicar para ela que ela corria até o risco de perder a guarda não só das filhas, mas dos outros filhos. Ela tem 6 filhos no total, Jason. E aí, depois disso, a conselheira deu um encaminhamento para ela, uma guia de encaminhamento, e a conselheira que disse para ela, olha, então você vai ali na Delegacia da Mulher na segunda-feira, faz o boletim de ocorrência, pede ali os exames necessários, e então, na segunda-feira, ela veio até a delegacia pela primeira vez e fez todo esse início de trâmites. Mas eu não sei qual foi, por qual motivo em si, ela acabou não aguardando para finalizar o boletim de ocorrência, mas os serventuários que estavam aqui acabaram colocando isso no livro de ocorrências, e dessa forma, então, a polícia teve acesso e sabia já que ela voltaria aqui na quinta-feira, já que foi o que ficou agendado com ela, que era o único dia que talvez ela conseguisse dinheiro para
voltar aqui para a delegacia. Veja que situação, hein, Jason? E aí, durante todo esse período, na terça-feira, ela conseguiu uma consulta para as meninas em uma unidade de pronto atendimento, foi nessa unidade, nesse posto de saúde, fez esses exames ainda na terça-feira. Ela conseguiu já realizar exames de HIV e gravidez e já deu negativo a princípio, os dois. A gente sabe que o exame de HIV, por exemplo, deve se repetir depois de um período, talvez o de gravidez também, mas ela já fez esses exames nas meninas que já deu negativo. E agora, então, ficou para esse último passo, que é vir até a delegacia realmente e dar queixa de toda essa situação para que as investigações de fato comecem, Jason, para saber o que aconteceu realmente naquela festa. As meninas, como nós vimos, garantem o abuso. A mãe, inclusive, nos confirmou que a menor ali de 13 anos era virgem, inclusive, Jason. Ô Dani, o que eu estou vendo aqui, pelo que você está trazendo para a gente, é que o conselho, a mãe fez a parte dela. As filhas saíram de casa, sumiram, a mãe foi atrás. Conselho tutelar, vejo que está acompanhando o caso. Agora, me pareceu um pouco de dificuldade que ela teve, e quero deixar aqui aberto o balanço geral para a polícia, né? Para a polícia, se quiser se manifestar a respeito. Será que ela recebeu o apoio que necessitava na delegacia? Eu me pergunto isso, doutora Márcia, porque uma semana depois, eu acho que é muito tempo para que a polícia fosse, inclusive, atrás dessas pessoas, doutora Márcia Marcondes. Estou vendo aqui algumas situações. Primeiro, não ouvi falar que tenha sido feito um boletim de ocorrência pelo desaparecimento, que geraria as buscas. Qualquer pessoa abaixo dos 12 anos, esse boletim de ocorrência tem que ser obrigatoriamente feito pessoalmente. Acima dessa idade, você pode fazer isso, inclusive, pela internet. Mas, ok. No segundo momento em que elas chegam à delegacia na segunda-feira, pelo menos pelo que foi informado, elas não puderam aguardar o momento do atendimento, ou até porque o atendimento ele é longo, ele é extenso, teria que ser feita a oitiva das duas meninas e demais encaminhamentos. Então, também não podemos trancar as pessoas dentro da delegacia para que elas permaneçam lá até o momento em que nós encerrarmos, né? E uma outra coisa, para nós, a saúde é mais importante. Então, se elas precisavam de um atendimento médico, esse para nós seria com certeza mais importante. Mas é claro, isso vendo com as informações que temos aqui. Talvez nós temos outras informações que nos levem, sim, a uma possibilidade de mau atendimento. Ok, então temos que rever isso e ver onde corrigir. Mas ver essa situação realmente como ela aconteceu. Quando a polícia tomou conhecimento do fato e a partir daí o que foi feito e sim, se necessário correções devem ser feitas. Eu gostaria até que a Delegacia da Mulher de São José dos Pinhais quisesse se manifestar. O nosso espaço aqui está aberto para vocês, inclusive, uma nota, enfim, quiser participar por telefone, não tem, a gente gostaria de saber. Afinal de contas, a delegacia atendeu o caso desde o início? Atendeu, ok, beleza. Ótimo, maravilha, está acompanhando. Como é que está esse caso? Porque eu acho que tem a proteção à vida dessas meninas, ao atendimento médico, o cuidado médico, mas esse atendimento também nas delegacias são fundamentais para que se possa inibir esse tipo de caso. E aí eu quero perguntar para a doutora Camila, que é psicóloga, né, e que trabalha nessa área, inclusive, de combate à violência, se é comum as pessoas reclamarem, inclusive, de terem dificuldade em fazer essas denúncias e receber esse atendimento por parte da polícia. Olha, de fato, a gente entende que tem uma não responsabilização, né, de levar adiante, assim, não são todos os casos que, de fato, os responsáveis são punidos e que se tem essa investigação, né? E é difícil, doutora Camila? Quais são os relatos que normalmente vocês recebem lá na Dedica, a associação que combate esse tipo de violência? É que eu acho importante a gente pensar que cada caso vai ser muito diferente, né? Um de outro, tem famílias que têm muita dificuldade em continuar a essa exposição também, de levar adiante uma investigação, porque a cada momento e a cada órgão essa criança vai ter que falar de novo. E é muito importante que a gente tenha esse cuidado de não ficar vitimizando essa criança, para que ela fale muitas vezes, né? Então, há essa dificuldade, né, de famílias de seguirem adiante essa denúncia por conta disso também, né? E a gente entende que acaba sendo muito mais importante a gente atender essa criança para que ela possa falar, e não só dessa violência, né, mas que ela possa tratar os aspectos da vida dela, da família, né? E até para que essa família também possa ser escutada, como essa mãe, por exemplo, porque isso acaba gerando um trauma numa família inteira. Deixa eu voltar a falar com a Dani Sivieri. Dani, conta pra...
Posso falar com você, Dani? A Dani parece que tem horário marcado, mas deixa eu falar rapidamente com ela aqui, antes dela sair. É o seguinte, Dani, você sabe como é que foi feito esse atendimento na delegacia? Tem mais detalhes? Então, tenho sim, Jasson. Então, o que nós temos de informação é o seguinte, quando a mãe chegou na segunda-feira, ela foi informada que já tinha passado o prazo de 72 horas. Talvez por esse motivo, ela tenha se desanimado para não aguardar exatamente na segunda-feira para fazer o boletim de ocorrência. O que aconteceu? Diante dessa informação, nós entramos em contato com a assessoria da Polícia Civil. E então, a assessoria da Polícia Civil nos esclareceu que o que aconteceu foi justamente isso, que ela veio para prestar depoimento e para fazer o boletim de ocorrência, aliás, e as informações que foram passadas para ela são de que nesse primeiro momento ela precisaria ir até uma unidade básica de saúde para fazer os exames e que isso teria sido anotado no livro de ocorrências do plantão, porque nós pedimos também, Jasson, para que a delegada responsável da Delegacia da Mulher falasse conosco a respeito do caso, como é que estavam as investigações, e aí nós tivemos essa informação, que a delegada soube a princípio por isso, e que iria conversar conosco, poderia até nos atender depois que elas viessem registrar, então, de fato, o boletim de ocorrência para saber o que aconteceu. Então, daria-se seguimento a todo o processo, Jasson. A gente vai acompanhar. Doutora Márcia, o que acontece agora, então, doutora Márcia? Você que só está aí querendo falar. Eu gostaria de falar sobre essas 72 horas, né? Que parece uma coisa, assim, talvez um pouco estranha. Que nós temos um procedimento de urgência que é nessas primeiras 72 horas, tanto com a coleta de provas, quanto com alguns outros atos, inclusive esses atos médicos necessários, que esses são encaminhamentos que são feitos ao hospital. Então, nós temos hospitais que atendem junto com as delegacias em cada cidade, hospitais diferentes, né, evidentemente. Então, essas primeiras 72 horas têm esse significado, né? Então, a partir do momento que nós passamos as 72 horas, os exercícios, ou seja, as coisas que temos para fazer, a urgência, até em razão das provas, mudar um pouco a forma de coleta, e sim, daí nesse caso ela tem que ir até o IML para fazer essa coleta de provas, enfim, há uma mudança de procedimento, então é possível então a gente fazer essas marcações, às vezes até para o conforto da própria vítima, que de repente naquele momento ela não teria como ser ouvida, porque nós informamos que o procedimento ele é longo, ele é extenso, né, e que a gente não tem como daí nesse momento interromper, então pode ser que tenha sido isso que tenha acontecido, pelo que foi informado agora. Agora, o que acontece a partir de agora? Elas passam a ser ouvidas, a versão das vítimas para nós tem muito peso, né? Para a polícia ela tem muito peso, notadamente quando nós temos vítimas nessa faixa etária, né? Que vão informar o que ocorreu, motivo desde a saída delas da casa até o momento em que foram resgatadas e os atos correlatos a esse. E o objetivo é responsabilizar, à medida dos seus atos, as pessoas que estiveram no entorno disso. Os autores disso, essa é a principal medida. E, a par disso, que ela seja, assim, já que está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, que ela tenha esses outros atendimentos que são, para a vítima, muito mais importante, que é esse atendimento para o futuro, digamos assim. E aí eu quero saber da doutora Camila se a DEDICA, que é essa organização, essa instituição a que você pertence, ou outra instituição, pode dar apoio também psicológico, emocional para essa família. Como é que essa família pode receber essa ajuda? O DEDICA, ele não é um serviço de porta aberta, por exemplo, né? Como um posto de saúde ou um CAPS em que a pessoa que precisa desse atendimento pode ir lá. Nós recebemos atendimentos a partir de encaminhamentos, né? De Conselho Tutelar, do NUCRIA, né? Da vara da infância, por exemplo, né? Então, e a gente também tem uma fila até de espera, porque existe muita demanda, não só por violência sexual, mas por outros tipos de violência também. Mas quem quiser informação pode ligar, né? Nesse telefone aí que está na tela, vou colocar de novo o telefone ali, ó. Por favor, coloca para mim de novo o telefone da DEDICA, 3156-9770, 3156-9770. A gente continua acompanhando esse caso, porque esta semana eu estou surpreso. Nos últimos dias tem surgido vários casos de violência contra menores. Esse ano de 2021 começou dessa forma. Lembrando que você tem a obrigação de denunciar. Você tem a obrigação de denunciar. E a denúncia pode ser feita pelo 181. Denúncias anônimas também. Agora tem o número 100, que você pode ligar também. Tem a Delegacia da Mulher, 3753-2050. Denúncias anônimas aí no número 100 para você fazer a sua denúncia, se perceber que algum menor está sendo vítima de violência e de abuso.